Pega a visão. Olá! Olá, meu querido, gratidão, viu, por essa parceria, gratidão a Marisa Mariano, que estava aqui já, está aqui conosco. Se não fosse ela, a gente não estaria trocando umas ideias hoje, eu e tu e eu, e esse monte de gente que está aí conosco. Sofia, seja bem-vinda. Richelster Pauchel da Silva, Rick Chester, seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço pelo convite, prazer imenso. Esses livros aí são bons, hein? Quando eu crescer, eu quero ter livro igual esses aí, ó. Vamos fazer o seguinte, no final da live nós vamos fazer um sorteio para a galera de dois. Oba! Pega a visão. Tu Tem sabe dois, que tem um outro aqui. eu não consigo ficar com livro teu, né? Porque as pessoas estão sempre me pedindo e me pedem emprestado, mas não me devolvem. E daí eu já dou de vez. Fazer o seguinte, quem ficar até no final da live, nós vamos sortear um livro autografado meu. Um não, os dois. Esse aqui e o Mega Visão também. Então nós sorteamos um de cada um, você escolhe uma maneira para passar para a galera aí. Honra imensa estar aqui participando do seu espaço, da sua entrevista, falar com sua audiência. Bora lá. Gratidão, Rick. O Rick, filho do seu José Raimundo, filho da Dona Maria Antônia. Tem várias Marias na tua família, né? Tem a tia Maria. Ah, tem. A família da minha mãe toda é Maria e a família do meu pai toda é José. José. E a do meu pai também, as irmãs do meu pai todas são Maria. Maria, o esposo, o marido da dona Renata, que recebeu hoje as flores que eu mandei para vocês, a dona Renata, que tu chama muito gentil e amorosamente como pessoa, né? Pessoita. Pessoita. E o papai da Ludmilla e da Nayara. Um beijo para essas lindezas. Que idade estão as tuas meninas? Negona do pai dela, que é a Ludmilla, fez 18 anos outro dia. Filhota tem 25. Perturbada, chama filhota de perturbada, ela tem 25. Mais chata de tudo. Eu tenho duas moças, a Nicole, que vai fazer 11 aninhos sexta-feira. Manda um beijo pra Nicole. Nicole, beijão pra você. E a Isabelle, que tem 19 anos. Duas moças também. Pô, que maneiro. Então, sua família tem muita mulher aí. Eu tenho. Mas eu tenho três irmãos, né? Eu tenho três irmãos, são trigêmeos, que estavam de aniversário ontem. O Ricardo, o Gustavo e o N. Então, eu venho de uma família muito grande, é muita gente. Ah, família grande é bom. Maravilha. Fátima Amaral tá aí na live. Fátima, um abração pra você. Um beijo. Rick, tu é um mensageiro aprendiz. E eu sou uma palestrante ser humano amadora. Fechou, né? Fechou, né? Estamos no caminho certo. Estamos aqui para aprender, principalmente, né? E tudo que a gente aprende e tudo que a gente experiencia a nossa alma, o nosso corpo, nessa trajetória da nossa vida, é isso que a gente tenta, não, nem tenta, a gente não tenta nada. É isso para quem quiser, vai ali que vai ter contribuição. Então, eu adoro muito quando eu li lá no teu Instagram, né? Rick Chester, o mensageiro mensageiro aprendiz. E tem um amigo meu, que é lá de onde eu moro, que eu moro, não é que eu moro em São Borja, Rio Grande do Sul, tem 70 mil habitantes, mas eu moro mais precisamente em São Donato, é no meio do mato, é no interior. Eu sou agro, eu também sou terapia. E daí lá do pessoal lá do meu povo, lá, é o Max Oqueta, manda um abraço para ele. Ele falou, quando eu divulguei a nossa live entrevista, ele falou assim, ó, nossa, Aline, que prazer, até depois eu vou dar esses livros para ele que eu prometi. E ele falou, eu sou muito fã dele, um economista sem estudo, um administrador sem diploma. Max Oqueta falou que mandou um abração. Outro para ele, outro para ele. Fico feliz em saber que nós motivamos as pessoas do lado daí. Isso, daí tem uma amiga minha, mais precisamente ela é sogra da minha filha, Beth Lang de Lavi, e ela falou, nossa, Aline, não perca essa live por nada, até ela tá aí. E ela falou, em 2019, num evento da firma deles, a Stara, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, você foi aplaudido de pé, e várias pessoas de todo o Brasil. Então ela disse que nunca esqueceu de ti. A Beth de Lavi, a minha amiga também. Abraço, Beth. É uma honra, sempre que eu vou palestrar no Sul, sou muito bem recebido lá. Muito bacana. Isso. Que legal. Tu mora no Rio de Janeiro, né? Moro no Rio de Janeiro. Mas nasci de Minas Gerais. Depois me mudei para Belo Horizonte, capital de Minas. Depois me mudei para o Rio de Janeiro. Tu tava ontem em Maceió, não tava? Anteontem eu acho que eu já estava em Minas. Maceió foi na sexta-feira. Inclusive, um abraço para a galera de Maceió. Estou vendo algumas pessoas de Maceió aqui. Anteontem eu estava em Minas, de Patos de Minas. Minha vida é bem corrida. Aí domingo eu já palestrei no Rio e hoje eu já estou aqui com você.
Que show, não para. É isso aí. Isso aí que deixa eu separei aqui algo que eu também penso isso. Sobre águias e pardais. Águias não voam com pardais. Então, eu estudo muito Napoleão Hill, né? Amo todos os livros de Napoleão Hill. E ele fala mais ou menos assim: alinhe-se a pessoas com o mesmo propósito que você. E ele fala necessariamente 12 pessoas. 12 é o número, né? Vem lá dos 12 apóstolos. Então, e eu sou bem nessa vibe. Tanto é que aqui estamos, né, Rick? Eu, tu, Marisa. Então, alinhe-se a pessoas com o mesmo propósito que tu, né? Então, tu sempre tá falando isso e eu acho que é muito interessante. Podia falar um pouquinho para nós desse trecho, desse livro aqui que tu fala sobre isso? Sim, eu penso que as pessoas, nós temos o hábito de tentar encontrar o problema em algum lugar que não seja em nós mesmos, né? Nós temos o hábito de, quando a nossa vida trava, nós ficamos culpando o universo, culpando crise, culpando o país, culpando o mundo por causa do nosso insucesso. E muitas das vezes nós deixamos de olhar para o que estamos fazendo e principalmente para com quem nós estamos gastando o nosso tempo, que é a nossa principal moeda, né? Eu costumo dizer que o dia tem 24 horas para todo mundo, para mim, para você, para o restante da humanidade. Só que o que difere muitas das vezes o resultado é o que cada um de nós fazemos com essa maior moeda de todas, a mais valiosa de todas, o tempo. E se você pega o seu tempo e coloca ele à disposição de pessoas que não abanam suas chamas, você começa a ser parte do seu problema. Então pode até ser que alguma coisa na sua vida pode melhorar por algum fator externo, mas a ampla maioria das suas coisas só vai melhorar a partir do momento que você tiver mais cuidado com seus laços e mais critério para escolher, para avaliar quem você quer manter por perto. Porque as pessoas que você decide manter por perto já é um indício da sua qualidade de vida ou da falta dela. Isso é muito sério. Normalmente as pessoas não conseguem ver isso e o tempo vai passando, vai passando, vai passando e elas vão perdendo tempo com muita gente. E aí quando chega lá na frente, normalmente elas se decepcionam com pessoas que um dia elas defenderam a ferro e fogo. E por quê? Porque ela não teve critério nenhum para estar ao lado dessas pessoas. Basta começar a empreender, por exemplo, para você avaliar que quem você mais anda não vai comprar seu produto, não vai falar do seu serviço, não vai assistir sua live, vão ser os primeiros a criticar você. Então, assim, fica muito fácil você entender isso quando você começa a ter uma vida profissional. Quando é uma vida só de balada, você é a pessoa que enche o copo, você é a pessoa que dá carona no seu carro, você é a pessoa que sempre faz festa na sua casa, você é cercado de pessoas que dizem gostar de você. Experimenta começar a vender um produto ou um serviço para você ver. E depois oferece esse produto ou esse serviço para essas pessoas que sempre estiveram no seu carro, que sempre você encheu os copos, que sempre foram nas suas festas. Apresente o seu negócio para essas pessoas que você vai ver que dificilmente algumas delas vão adquirir o seu produto ou o seu serviço. E o motivo é muito simples. Você estava andando com as pessoas erradas. Agora, apenas os águias têm coragem de cortar na pele e romper laços com algumas pessoas para ganhar espaço, para ganhar mais tempo, para investir em outras pessoas. Porque o rompimento causa reflexões. E é bom para todo mundo. O rompimento com pardais é bom para você e é bom para os pardais, que eu não acredito que Deus mandou alguém para aqui para ficar na condição de pardal. Mas acredito muito que as pessoas, pelo ciclo que elas vivem, ela cai numa atuação de pardal e não consegue ficar ali. E as águias vão se afastar de você a partir do momento que você estiver andando com os pardais. Porque a águia, de fato, não voa com pardal. Então, isso é muito sério. Napoleão Hill fala em outro aspecto, igual você colocou. Outros grandes pensadores também sempre alinham isso. E nós costumamos dizer com muita ênfase para todo mundo. Você é a média das pessoas que você anda, dos lugares que você vai e das coisas que você mais faz. Então, se você anda com qualquer pessoa, você é qualquer um. Se você vai a qualquer lugar, você aceita aquilo como normal. E se você faz qualquer coisa, você também normaliza aquilo. E com tudo isso, vai ficando para trás a sua maior moeda, que é o tempo. Então, se você não perceber que a sua maior moeda tem que ser investida com pessoas que gostam de você, você vai usar isso com qualquer pessoa. Ontem eu fui no lançamento de um livro de um amigo meu, ele falou: Rick, seu tempo é dinheiro, cara, seu tempo é ouro, e eu estou feliz em saber que você está aqui. Aí eu virei para ele e falei: cara, se o meu tempo é ouro e eu estou aqui, então eu estou investindo ouro na nossa relação. Porque ele é uma pessoa que abana as minhas chamas. Então, isso é um segredo que as pessoas têm que perceber rápido. Se cerque de pessoas que abanem as suas chamas. Exatamente. Gratidão também, que tudo a gente pode recuperar, menos o nosso tempo. Então, gratidão por estar aqui mais uma vez.
É, exatamente. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um investimento em tempo nas nossas vidas, na minha e na sua, nos laços que encurtam as relações, no relacionamento, que para mim é uma das grandes moedas da humanidade também. E estamos aqui aprendendo um com o outro e tentando passar alguma coisa para essa galera toda que está aqui nos assistindo, que provavelmente me acompanha ou te acompanha, que está aqui também em busca de alguma coisa para caminhar. Então, tudo isso aqui é usar o tempo a nosso favor. Nós todos aqui poderíamos estar fazendo qualquer uma outra coisa, agora estamos aqui, tentando pegar a visão, tentando passar a visão, fazendo uma anotação, ouvindo, falando. Isso é você pegar o seu tempo e usar a seu favor e não contra você. Exatamente. Tu tem uma frase tua que fala mais ou menos sobre isso, né? Que fala, se você trabalha em um CNPJ de alguém e você sonha em ser patrão, enquanto você for funcionário, se comporte como patrão. Se você não se comporta como patrão, você não está preparado para ser patrão. Se você mata a avó de 2 em 2 dias, para ir num jogo de futebol, numa balada, se você arruma atestado, então, se você for fazer o negócio, não vai dar certo. Então, achei muito legal isso que tu falou. É muito comum as pessoas ter o sonho de querer trabalhar para si mesmo. Isso é quase comum, principalmente no lugar chamado Brasil. Não é tão simples assim trabalhar para si mesmo. E, por outro lado, é muito comum, quando as pessoas estão trabalhando para alguém, elas entram com aquela promessa de eu carrego até água na peneira, que eu estou precisando muito. Depois que elas entram, elas começam a trabalhar pelo salário e passam a não gostar do patrão, a não gostar da empresa, a não gostar do serviço e falar que quer ser patrão. E aí essa pessoa começa a comprar atestado, essa pessoa começa a matar a avó de 2 em 2 dias, essa pessoa começa a passar mal todo dia. Isso acontece vez ou outra? É claro que acontece. Mas essa pessoa não usa o emprego que ela tem, a ocupação que ela está tendo, como um estágio para que ela tenha know-how mental para cuidar de um negócio próprio. Então, a maneira que você se comporta quando você é funcionário de alguém diz muito das suas possibilidades de dar certo quanto patrão e, inclusive, de dar certo coordenando algum funcionário seu. Porque a partir do momento que você não cuida do CNPJ do outro, você não está preparado para ter CNPJ. É natural no Brasil as pessoas pensarem assim, porque meu patrão só quer dinheiro, eu não estou nem aí para ele não. Galera, vocês têm que entender que a regra básica de qualquer negócio é lucrar, é ter lucros. Então, o seu patrão vai querer dinheiro sim. Agora, se você tem esse pensamento de que seu patrão só quer dinheiro e esse cara um dia abriu uma porta para que você consiga trabalhar e colocar dinheiro na sua mesa, você está desonrando o seu patrão e está deixando de aprender. Então, exatamente, você precisa usar. Não necessariamente você tem que trabalhar no emprego dos sonhos. Eu, por exemplo, a maioria das coisas que eu fiz na vida não eram coisas que eu sonhei fazer, principalmente quando eu estava trabalhando para alguém. Só que eu sempre tinha a mentalidade de pegar o dinheiro e usar para pagar minhas contas e me apegar ao aprendizado dos lugares onde eu passei. Então, eu não me apegava tanto ao dinheiro, eu me apegava ao aprendizado e não ao dinheiro. Eu usava o dinheiro para me manter, para pagar minhas contas, para continuar comprando livro e me apegava ao aprendizado. Eu olhava como o gerente se comportava, eu olhava como o garçom tratava o serviçal. Tudo aquilo que eu olhava de bom nos lugares onde eu trabalhei, nos patrões que eu tive, eu trouxe para minha vida. Tudo aquilo que eu avaliava de ruim nos lugares onde eu trabalhei, nos patrões que eu tive, eu trouxe para minha vida fazendo a inversão e as correções daquilo, porque eu também queria ser patrão um dia. Só que eu me comportava como patrão quando eu era funcionário. E é bem provável que todos os lugares que eu passei, absolutamente todos os lugares que eu passei, se eu bater lá amanhã ou depois, não por ser o Rick de hoje, mas por ter deixado uma porta aberta ali, é bem provável que eu consiga trabalhar ali. E nós, como brasileiro, nós temos o hábito seguinte, eu começo a trabalhar num lugar, aí eu resolvo montar o meu próprio negócio, eu saio lá do meu antigo serviço e falo, pode soltar uma bomba nisso aqui, eu não volto nunca mais aqui nesse lugar. E as pessoas não percebem que o mundo não gira, ele capota. O mundo capota. E aí, numa dessas voltas que o mundo dá, amanhã ou depois você precisa voltar lá e trabalhar naquele mesmo local. Lá naquele vídeo da água, que foi o meu primeiro vídeo que explodiu para o mundo, tem um pequeno trecho que eu falo, volte lá e pague aquele cara que te emprestou os R$10. Isso se chama manter as portas abertas. No caso do mundo empresarial, do mundo dos negócios, é a mesma coisa. Não sai do seu emprego batendo a porta na cara das pessoas, não. Porque, primeiro, que empreender não é tão simples assim. E, segundo, o mundo gira.
As coisas acontecem, o mundo dá volta. Pode ser que amanhã ou depois você precise daquele patrão. Ou pode ser que você cresça tanto a ponto de amanhã ou depois ter aquele patrão como um dos seus clientes. Então você precisa entender. Como seu sócio, como seu parceiro de negócio, como seu fornecedor, o mundo gira. Então quem quer crescer, entende essas coisas e para de apedrejar patrão. Você se espelha nos patrões, você é caro, faz as correções necessárias em coisas que você viu ali que poderia ser melhorado e leva para o seu negócio fazendo correções necessárias, mas o que tem de bom, você se espelha e traz para o seu negócio. Agora, essa palavra de odeio meu patrão, eu tenho muita preocupação com quem cita muitas vezes a palavra eu, a primeira pessoa do singular, eu não gosto, eu faço, eu sou, eu não gosto muito de ouvir, e tenho muita preocupação com quem fala que odeia. Eu odeio meu patrão, eu odeio meu emprego. Essas palavras são muito fortes. Então as pessoas têm que ter mais cuidado para lidar com esse tipo de coisa, para que eles se preparem para ser seus funcionários, para ser próprio patrão. Outra coisa é preparar para lidar com dinheiro. Porque o cara, quando ele está trabalhando com alguém, ele pega o dinheiro dele e não tem educação financeira. O cara quer ter 1 milhão, mas ele não consegue pegar 10 reais e administrar 10 reais. Como é que esse cara vai ter 1 milhão, sendo que ele não administra 10 reais? O problema dele só vai ser 1 milhão de vezes maior quando ele tiver 1 milhão. E talvez vai ser um problema que ele nunca mais consiga contornar. Então, se você quer ter 1 milhão, enquanto você estiver trabalhando para alguém e estiver ganhando ainda um salário que não é o seu salário do sonho, comece a administrar esse salário. Não necessariamente investindo, não necessariamente tendo grandes feitos com relação a dinheiro, mas cuidando melhor do pouco dinheiro que chega na sua mão. Não dá, por exemplo, para você estar tomando aí a cerveja mais cara do mercado e o seu filho está dormindo em um quarto com a parede com tijolo exposto, tendo crise de bronquite asmático, porque você vive de aparência lá fora e não tem coragem ou habilidade mental de cuidar de um quarto para que o seu filho não tenha uma crise de bronquite, e sendo que o mesmo valor que você usa lá fora para tomar a cerveja mais cara do mercado é o valor que você poderia investir no quarto do seu filho. Nada contra a cerveja mais cara do mercado, mas é uma questão óbvia. Peraí, eu preciso cuidar dos meus, e depois de eu cuidar dos meus, aí sim eu posso comemorar. E uma das coisas que você vai comemorar é o fato de estar cuidando dos seus. Você pode comemorar fazendo churrasco, você pode comemorar tomando a cerveja mais cara, você pode comemorar alugando uma lancha, mas você não tem como comemorar, sendo que do portão para dentro da sua casa, aquela vida não se sustenta de pé. E aí você não consegue lidar com pouco dinheiro. Imagina se você pegar 1 milhão de reais, o quanto você vai fazer de loucura no universo. Então as pessoas têm que tomar mais cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? Exatamente, Henrique, tu falou, né? Isso é óbvio, porém, como diz Freud, o óbvio ainda precisa ser dito, né? E, infelizmente, as pessoas não conseguem perceber o óbvio. Eu sempre falo isso, vencer na vida, ter sucesso, é perceber o óbvio. O sucesso é a coisa mais óbvia que eu conheci na vida. E por incrível que pareça, 99% das pessoas não percebem o óbvio. E só não percebem porque não procuram perceber, não tentam perceber, não buscam perceber. Aí elas ficam alucinadas, dando tiro para todo lado, e o tempo, a maior moeda vai passando e elas não percebem coisas óbvias. Todo mundo, se você reparar, se as pessoas que estão aqui, essas 1000 pessoas que estão aqui nos acompanhando, se elas repararem, todo mundo que está ganhando muito dinheiro está fazendo algo óbvio. Algo tão óbvio que poderia estar sendo feito por qualquer uma dessas mais de 1000 pessoas que estão por aqui. Mas elas não perceberam isso. Então, o sucesso é algo óbvio. Quando você começa a estudar o óbvio, aí você consegue chegar ao extraordinário. Exatamente. Tu sabe, né, Rick? Eu te mandei umas flores hoje. As flores é para Renata. Ela recebeu. Querida, eu sei que ela recebeu. E eu mandei pra ti um uísque. Eu não perguntei pra ti se tu bebe, porque não era nem pra te beber. Tem um significado. Tudo que eu faço na minha vida tem significado. Senão eu nem vinha pra cá. É algo assim, ó. Em 1819, o pai do Johnny Walker faleceu. Ele tinha 19 anos. E daí ele pensou, o que eu vou fazer? E ele vendeu a propriedade dele, né? Era um jovem escocês com 19 anos. E começou a empreender. Né? O uísque era algo, lá em 1819, bem viçoso, grosso. Então ele começou a refinar, enfim. E depois ele começou a ver que aquele uísque de 12 anos, ele começou a ficar melhor ainda. E as pessoas são muito imediatistas, né? As pessoas não querem esperar, querem para ontem, já não é nem para amanhã. Então, o que eu vejo do Johnny Walker contigo? Tu é aquela pessoa assim que tu intuiu, tu pensou, tu criou e tu principalmente executou. Tu é um visionário, tu é um pioneiro. Muitas pessoas, elas o Bob Proctor fala isso, né? Nós nascemos ricos,
Porque a gente tem todos os poderes aqui dentro, todos, só que a gente não usa a nosso favor, a gente não usa o nosso corpo a nosso favor, a nossa mente, enfim. Quando a gente começa a usar tudo isso a nosso favor, a gente começa a ter intuições, insights, a gente começa a cooperar, outras pessoas começam a cooperar, a gente forma uma cooperação. Então, o que acontece? Eu te dei esse presente porque era algo significado, que era isso, assim que eu te vejo. É como se fosse assim, ele foi um pioneiro nisso. Então, ele começou, depois passou para o filho dele, o Alexander, né? E daí, depois, todos os uísques eram redondos, daí ocupava muito espaço. Daí ele, vou fazer o diferente, vou fazer quadrado, o rótulo. E depois o principal é que é a frase, né? Keeping walking, que é continue andando. Se tu tiver qualquer sonho, siga em frente, continue andando. E tu continuou andando. Mesmo que vieram parcerias para ti, vieram pessoas incríveis, né? Tu continuou andando. Tu poderia ter parado, desistido, voltado para trás. Então, keep walking, continue andando e não desista dos teus sonhos. É assim que eu te vejo. Aproveitando isso, fala um pouquinho dessa trajetória. A maioria das pessoas sabem, porém, não é lindo ver tu falar sobre a tua narrativa, a tua experiência de vida. Bom, primeira coisa, o uísque, né? E a ideia dos 12 anos, né? Quanto mais velho ele fica, melhor ele fica. Eu esperei 40 anos, né? Então tem essa semelhança entre a questão do uísque e a minha vida. Eu 40 anos. E eu nem sabia se eu ia conseguir, mas eu não tinha outra opção a não ser continuar a caminhar, seguir a caminhada. Desistir já não ia resolver, né? Eu sou um cara que nasceu no caos da miséria. E quando eu falo caos da miséria, é caos da miséria. Não é nasci mais ou menos pobre. Não, nasci no caos da miséria. Eu costumo dizer que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar onde eu nasci. Eu nasci assim, com muitos problemas de escassez, da escassez. Só que eu tive uma base familiar que já conta muito, né? Velho Roxo e Dona Neguinha, a prioridade deles era formar sucessores, porque na condição que o meu pai nasceu, não dava para ele sonhar muita coisa para os filhos, muita coisa material. Por outro lado, o meu pai vem da faculdade da vida, que para mim é a maior das faculdades, com todo respeito aos demais, se puderem estude, mas não descarte os ensinamentos da faculdade da vida. E o meu pai teve como prioridade formar os filhos dele. Eu penso que é o maior presente que um grande líder pode dar à humanidade é deixar um sucessor, porque se você é um grande líder e você não deixa um sucessor, você coloca em xeque a questão liderar, né? Então, meu pai teve essa preocupação. É um grande líder que na estatística do IBGE é um cara que não teve resultado, que na estatística do IBGE é um cara que viveu na linha da pobreza, que na estatística do IBGE é um cara que não conseguiu sequer casa própria, mas que na faculdade da vida criou Rick Chester. Criou 5 filhos, 5 neguinhos do cabelo amarelo, cuidou de uma senhora que operou de derrame cerebral ainda bem jovem, que está viva até hoje, aos seus 66 anos de idade, mas que foi desenganada pelos médicos em 1985, que passou tanto ensinamento para esses filhos, que todos esses filhos foram criados no caos da miséria. Em todas as cidades que nós moramos no lugar mais complexo daquela cidade, porque era um lugar que dava para morar com os recursos que nós tínhamos. Então, se não era favela de fato, era bairro de periferia, ou se não era bairro de periferia, se fosse no interior, era o bairro mais simples daquele local. Isso quando não era em Carvoeira, era sempre o lugar mais complexo do local, e mesmo no lugar mais complexo do local, meu pai conseguia extrair ensinamentos ali e nos repassar quanto criação, para que nós levássemos aquilo para a vida e revertêssemos para a nossa realidade e continuasse a caminhada. Então você pensa, um cara que morou até 12 anos de idade em uma casa que não tinha banheiro, que calçava que chute para mim ir para a escola descalço, que encapava caderno com saco de pão, que tinha uma mochila com um saquinho de arroz de 5 quilos, que dormia para baixo, o irmão dormia para cima, e um colchonete de palha, uma cama uma casa de pau a pique, que é uma casa toda de madeira, com barro nas paredes e folha de coqueiro para amenizar a chuva, sol, vento, poeira, mosca, etc. Que assistia a televisão pela janela e pela cerca do único vizinho na sua comunidade que tinha televisão. E que não tinha roupa nova, porque eu sou filho do meio, então não se comprava roupa para esse cara aqui, a roupa era comprada para o irmão mais velho, depois a roupa passava para a irmã, depois a roupa passava para o filho do meio, depois a roupa passava para outra irmã, depois a roupa passava para a irmã mais nova. Então a roupa na nossa casa só trocava de corpo, não era uma roupa nova, não tinha como comprar roupa nova, que teve que abandonar a escola cedo, que começou a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, porque não tinha outra opção. Vale lembrar que não é bonito falar que uma criança de 7 anos está trabalhando, porque isso é trabalho e
infantil, cada caso é um caso, tem que estudar caso a caso. No meu caso, eu não tinha outra opção e eu tive que começar a trabalhar. Minha mãe perdeu a saúde, meu pai não conseguia mais gerir sozinho, e eu penso que eu fui convocado ao ringue muito cedo, e que se por um lado eu perdi a minha infância quanto criança, de não ter a chuteira, de não ter o quichu, de não ter a bola, de não ter o troféu do campeonato de futebol, por outro lado eu tenho prazer de dizer que eu me doei e eu me sacrifiquei para ajudar o meu pai a cuidar da minha mãe e ajudar meus irmãos a criar os meus irmãos mais novos, que meu pai sempre passou para a gente que os mais velhos cuidam dos mais novos, e eu sempre levei isso muito a sério, de ajudar os mais velhos a cuidar uns dos outros e eu ajudar os meus pais a cuidar dos mais novos. E aí comecei a vender em Pitangui com uma horta, e a primeira coisa que eu fiz na vida foi uma horta. Plantei couve, alface, almeirão, comecei a vender e para comprar carne, porque eu também não conhecia carne, e ali começava a minha vida de trabalhar por conta, que hoje a galera chama de empreender. Eu não sou da era do empreendedorismo, eu penso que o empreendedorismo, para mim, é a evolução do termo trabalhar por conta. Eu sou da época de trabalhar por conta, então eu comecei dessa maneira e depois comecei a ver venda em tudo. Vi que a venda era um caminho muito tranquilo de se trabalhar, muito difícil, mas porém muito tranquilo. Eu digo muito tranquilo porque para quem passou fome, ter um carrinho cheio de verdura para oferecer para alguém era moleza. Então, para mim, era muito tranquilo a venda. E o que mais que eu sempre gostei da venda foi a dificuldade de vender a mesma quantidade todo dia e o fato de ter que recomeçar todos os dias com o carrinho cheio novamente e refazer todo o percurso novamente para conseguir por mais um dia comer carne. Então, eu sempre fui apaixonado por esse tipo de desafio. Depois, é claro, a cidade pequena ficou pequena para mim, que é Pitangui, onde eu nasci no interior de Minas Gerais. Lugar é esse que eu deixo um abraço. Tem o pessoal aí de Pitangui te mandando um abraço. Pois é, então deixo o meu abraço aqui, a galera de Pitangui, minha terra natal, que eu tenho muito orgulho. E fui para Belo Horizonte, e com o tempo Belo Horizonte também ficou pequena para mim. Aí eu vim para a segunda maior cidade do meu país, e aqui vim vender bala no trem, e depois fui vender água na praia, e aí aconteceu tudo isso na minha vida. Só que eu resumo isso de maneira assim falada nos 5 minutos, uma vida de 40 anos. Então é por isso que eu faço a conexão lá com o uísque, né? Que assim como o uísque de 12 anos ele é muito mais, tem muito mais possibilidade dele ser um uísque melhor, talvez as pessoas tenham que esperar um tempo a mais e deixar de ser um pouco imediatista e ter mais cuidado, mais lealdade ao seu propósito, de fato alcançar alguma coisa extraordinária. Eu esperei 40 sem nunca imaginar que eu iria conseguir alcançar alguma coisa extraordinária. Só que, para mim, quem nasceu na realidade que eu nasci, extraordinário já é não pegar num fuzil. Eu poderia ter pego em fuzil para resolver por outras vias e eu não peguei, então isso já é sucesso pra caramba. Quando as minhas irmãs conseguem passar pela adolescência e nenhuma delas engravidar na adolescência, sucesso pra caramba. Quando meu pai não perde nenhum dos filhos por tráfico de drogas, muito sucesso. Então eu já venho de uma vida de resultado extraordinário muito antes de fazer aquele vídeo. O problema é que no Brasil as pessoas só consideram extraordinário uma determinada quantia de dinheiro em uma determinada conta, uma determinada quantia de seguidores, morar em um determinado local, em um determinado tipo de casa, andar em um determinado tipo de carro, vestir determinados tipos de roupa. Só que essa galera esquece de perceber os sucessos óbvios, né? E muitas das pessoas reclamam da vida que elas estão tendo hoje, sem saber que tudo que milhões de outras pessoas queriam ter nesse exato momento é a vida que elas estão chamando de péssima. Então eu cresci com privilégios que outras pessoas não conseguiam perceber. Eu, por exemplo, o fato de eu não pegar no fuzil em local onde os meus amigos de infância pegaram, e esses amigos se perderam, morreram de infância, de adolescência, e eu não peguei nesse fuzil, já foi vitória pra caramba. O fato de eu ter começado a vender muito cedo, ao invés de ter começado a roubar, começado a fazer coisa errada, sucesso pra caramba. O fato de eu respeitar pai e mãe, sucesso pra caramba. O fato das minhas irmãs não terem engravidado na adolescência, muito sucesso. Eu costumo dizer que eu cresci entre o fuzil e o livro. E a vida me falava, ó, tem um fuzil aqui, porque você tá na favela, irmão, então tem um fuzil aqui. E tem um livro escondido aí nessa mesma favela. Escolhe aí o que você quer. Você quer pegar o fuzil ou você quer tentar achar o livro? E eu era o cara teimoso que cismei que eu ia achar o livro. E a vida cismava de me falar, cara, você pirou. É difícil achar o livro, pega o fuzil. Eu falava, não, eu vou achar o livro. A vida ficava, cara, pega o fuzil. É difícil a caminhada. Eu falei, não vou pegar. Eu não quero que seja fácil, eu só quero achar o livro. Tá, mas e se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu vou escrever o livro.
Eu vou escrever o segundo livro, eu vou escrever o terceiro. E foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui achar o livro, mas hoje nos lugares onde eu passei tem livro. Tem meu livro lá em Pitangui, tem meu livro lá em Belo Horizonte, tem meu livro aqui no Rio, tem meu livro no mundo inteiro. Eu escrevi o livro. E a vida vai falar com você, cara, é mais difícil pelo conhecimento. E eu vou falar, cara, pode ser mais difícil pelo conhecimento, mas eu vou tentar ir pelo conhecimento. Então eu fui um teimoso que ficou 40 anos lendo muito. Você está me falando aí, por exemplo, que é fã de Napoleão. Isso aqui é tudo, só essa parte de cima aqui, ó. Só aqui é tudo Napoleão Hill, só essa parte aqui. Isso aqui Olha é aqui. livro. Aqui é livro, Olha aqui é aqui. livro. Porque Olha tudo é aqui. livro. Olha aqui. Aí, pois é, Esses então... são os meus daqui, porque lá fora, lá no interior, lá na fazenda, eu tenho muitos. Eu tenho toda a coleção do Joseph Murphy, eu consegui é um cara que ele guardava, que é a segunda edição. E aquilo para mim tem um significado, tá lá assim na minha estante, como se fosse para mim ouro aquilo. Tenho todos em Napoleão Hill também. E tipo assim, aquela coisa assim, satura o nosso inconsciente de coisas que nos elevam. A maioria das pessoas acha assim, não estão gostosas, estão desgostosas com a sua vida, relacionamento, saúde, financeiramente, mas elas não fazem algo para mudar, elas continuam fazendo as mesmas coisas, porém nunca vão ter novos resultados. Todas as minhas coisas lá no meu feed, no meu Instagram, podem ver, é eu que me dirijo, eu que contrato, eu que organizo, só tem um pessoal lá que faz a arte, mas então é aquela coisa assim de que vem insight, eu levanto a minha bunda da cadeira e faço o que eu tenho que fazer, até nos dias que eu não tô legal, mas eu vou lá e cumpro o que eu tratei. Então é aquela coisa assim, ó, se tu tá pagando preço pelo que tu quer, então muitas pessoas como aquilo, né? 12 anos, o uísque, muito imediatistas. E como a gente é testado a todo instante, então a gente não orar e vigiar, né, Rick? Nós ficamos para trás, principalmente quando você tem pouco recurso, que é onde se encontra a maioria dos brasileiros. Não dá para tampar o sol com o peneira, nós temos um país onde a maioria tem pouco recurso, só que se você tem pouco recurso e pega esse pouco recurso que você tem e gasta com passivos, aí você vai perder para você mesmo. Se você fala que odeia ler, que não tem paciência para ler, que não gosta de ler, você perde para você mesmo, porque não é uma questão de gostar, de ter paciência, de odiar ou não odiar. É uma questão de necessidade de buscar conhecimento. E eu percebi isso no meio do caos. Eu não nasci em família tradicional, eu não tinha boa alimentação, eu não tinha boa moradia, eu não tinha uma boa cama para dormir. Muitas das vezes eu não tinha comida para comer. E mesmo assim eu percebi que o conhecimento era a única coisa que poderia me colocar na condição de aprendiz, porque eu estou buscando conhecimento para eu aprender, e isso poderia facilitar algumas coisas na minha caminhada. E eu vejo pessoas hoje com pouco recurso, igual eu estou falando com você, se eu visitar alguns dos lugares que eu morei hoje, eu vou ver pessoas lá com tênis de R$500 no pé, de R$1.000 no pé, com celular de R$2, R$3.000 na mão e uma casa sem nenhum livro. E aí, quando eu entro nas casas que eu não vejo livro nas casas, eu já começo a ter uma noção quase que exata de qual é a possibilidade do resultado dos moradores daquela casa. Se essa pessoa ela vive no meio do caos e ela não consegue buscar conhecimento fora do caos para tentar melhorar a si própria e depois melhorar aquele local, ela não melhora a si própria. Não melhorando a si própria, ela não melhora aquele local. E não melhorando aquele local, ela começa a normalizar o caos. E aí a vida fica muito perigosa quando as pessoas começam a normalizar o caos, achar que está tudo certo não ter resultado, achar que está tudo certo morar numa casa cheia de mofo, achar que está tudo certo lidar com a escassez, achar que a vida é injusta e que está tudo certo. E aí você começa a normalizar isso. Eu fui um cara inquieto, incomodado e que queria descobrir qual era o próximo nível. E até hoje a minha busca é essa. Eu quero descobrir qual é o próximo nível. Eu quero descobrir qual é o próximo nível. Então você tem que ser um inconformado com a sua situação atual e um eterno aprendiz para ir em busca do próximo nível. E eu não vejo esse brilho, essa vontade nas pessoas de ir em busca do próximo nível. Eu até vejo muita gente falar que quer melhorar, mas eu vejo as pessoas fazer pouquíssimas coisas para melhorar de fato. Então eu falo que aquilo que você ainda não alcançou é porque você não quis de verdade. Eu não conheço ninguém que quis de verdade uma coisa e que não tenha alcançado. Porque as pessoas falam que quer, mas na hora de pagar o preço para ter aquilo que elas disseram que querem ter, elas não pagam o preço. Eu quero ter um milionário, mas se eu quero ser um milionário, você está fazendo o quê para ser um milionário? Eu quero ter um relacionamento legal, mas você está fazendo o quê para ter um relacionamento legal? Eu quero ter um negócio bem sucedido, mas você está fazendo o quê para ter um negócio bem sucedido? Eu quero me aproximar das pessoas extraordinárias, mas você está fazendo o quê para se aproximar? Então as pessoas, elas querem,
mas elas não fazem o necessário para chegar no que elas querem. Então não é uma questão apenas de querer isso ou querer aquilo, é de querer e pagar o preço para chegar naquilo. Então as pessoas, elas, na parte de pagar o preço, elas dão uma travada. E no imediatismo, aí você vai ter pessoas aqui que já estão pagando o seu Réveillon em algum litoral, mas que não vão comprar um livro. E aí, na virada do ano, vão até blindar, vão tirar alguma selfie, vão postar na página, mas quando começar o ano, vai voltar para sua casa, num bate-volta, e vai entrar para o mesmo cômodo e a vida não vai mudar. E não estou falando que você não possa comemorar uma virada de ano. O que eu estou te falando é que comemorar tem que ser passivo de conquista. Você tem que conquistar para comemorar. Se você não conquista para comemorar, as suas comemorações perdem a validade. Porque você está gastando recurso, você está gastando dinheiro, você está gastando tempo e você está se iludindo. Aí quando um Aline consegue, mas a Aline Dalcin deu sorte. Aí o Rick consegue, mas o Rick é 1 em 1 milhão. Não, não sou 1 em 1 milhão, a Aline não deu sorte. Nós simplesmente pagamos o preço. Eu já fui um cara que comemorou sem ter motivo para comemorar. Então eu estou falando de coisas que eu aprendi com a minha própria vida. Porque eu só falo daquilo que eu de fato corrigi ou que eu de fato materializei. Experienciou. Eu já fui um cara que foi muitas vezes por Réveillon para comemorar sem ter motivo para comemorar. E eu só consegui mudar meus resultados a partir do ano que eu fiquei, ao invés de ir, eu fiquei e fui fazer um estudo da vida que eu tinha, da vida que eu sonhava e de qual é a vida que eu precisava passar a ter para chegar na vida que eu sonhava. A partir daí, os meus resultados mudaram. Então, de repente, o que as pessoas precisam é ficar e fazer um estudo da sua própria vida para saber qual é, de fato, a vida que você tem, para que você comece a balancear, equilibrar, para que um dia você tenha, de fato, motivo suficiente para comemorar. É como se fossem, assim, prioridades, né, Rick? E a maioria, eu também já estive lá, e muitas coisas da minha vida eu escolhia, mas eu não escolhia 100%, eu escolhia 99,99%. E quando a gente escolhe algo, não é o que nos falaram, quando a gente escolhe algo para si mesmo, a gente tem que escolher em 100%. Eu sou do campo também, né? Sou do agro. Quando a gente planta, semeia o grão, a gente não fica lá, a gente prepara a terra e depois coloca o grão no solo e tapa o grão. E a gente não fica abrindo e olhando para ver se ele está germinando, senão isso vai matar o grão. Então, o agricultor, ele tem 100% de certeza que vai nascer. Então, ele tem fé, tem 100% de fé. Então, o que eu vejo? Eu também estou falando o que eu experienciei, porque eu também já estive lá. Muitas coisas da minha vida eu não fazia, não escolhia 100%, mas eu não sabia disso. Até que eu me aprofundei e comecei a experienciar muitas coisas e ver, não, peraí, aqui não. Se eu for aqui, não, peraí, não. Pois é, as pessoas não querem de verdade. Então, assim, se você não vai se entregar 100%, não começa. Outra coisa é que as pessoas não dão continuidade. Vai ter, você, por exemplo, está no agro, eu nasci no agro, né? Eu comecei a minha vida plantando uma pequena horta e mal sabia eu que já estava ali nascendo no agro. Hoje eu tenho uma plantação de mexerica em Minas. Viu? A gente tem muitas coisas em comum, viu? Pois é, essa semana mesmo eles estão lá limpando a minha plantação de mexerica. Então, é a questão de você plantar e cultivar para colher. Eu vejo algumas pessoas que até plantam. Agora, se você não cultiva aquilo que você plantou, vem erva daninha e come o que você plantou. Elas vão dominar aquilo que você plantou. Então, você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguir esmagar. Não adianta apenas plantar também. Plante, cultive, para que colhe um bom fruto, para que a sua lavoura seja saudável, para que as pessoas olhem para o seu fruto e falem, caramba, eu também quero ter um fruto semelhante ao que a Aline colheu. Sim. E para isso eu vou estudar o percurso que a Aline teve para colher esse fruto. Caramba, eu quero ter um fruto semelhante ao que o Rick colheu. Então não adianta ficar admirando o fruto do Rick, admirando o fruto da Aline. Eu preciso estudar o que essas pessoas fizeram, diferente do que eu estou fazendo, e passar a tentar fazer algo do tipo, para que eu também possa colher. Tu sabe que o Napoleão Hill, ele quase por 3 décadas, ele estudou, né, pessoas extraordinárias, né? E eu estudo Napoleão. Então eu comecei, deixa eu estudar esse homem. Então eu me dedico muito tempo também a estudar. Então eu vou fazer 40 anos em janeiro, né? Então o que me vem? Tu não perguntou, mas eu vou falar igual. Brincadeira. Desde quando eu era criança, como eu falei, eu sou lá do interior, do meio do mato. Ainda moro lá. Estou aqui no apartamento em São Borja, Rio Grande do Sul, falando contigo, com as pessoas aqui.
Desde que eu era criança, eu sempre sentia que tinha algo a mais do que eu estava vendo. Algo a mais, era algo intangível, mas sempre... E depois eu encontrei, eu vim meus portais, meu pai, Anne Luiz e a Marley, Terezinha, tenho 3 irmãos trigêmeos, né? Eu fui a primeira aqui que nasceu, não tinha nem luz, meus pais não tinham luz. Um mês antes de eu nascer, veio a luz lá em São Donato. Então, meus pais não tinham nem luz, né? Meu pai também, agricultor. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu encontrei o amor da minha vida, o Ezequiel, papai das nossas filhas, que estamos até hoje juntos, 25 anos. Depois eu casei com 15 anos, com 15 anos e meio eu casei com o Ezequiel. E eu terminei a 8ª série, era o tempo da série. E daí era meu vizinho, daí eu só mudei de lado da estrada, assim, lá do interior. E daí, 9 meses depois, o meu sogro faleceu. E daí a gente teve que cuidar daquela agropecuária lá junto. Eu tinha 16 anos, e daí eu tive que tipo, arregaçar as mangas e fazer. E daí eu ficava nos bancos, contador, e meu marido ficava na lavoura, organizando. A gente teve... As nossas férias era passar as férias de inverno, porque o pessoal do agro só pode sair no inverno, né? É difícil pegar uma praia, enfim, porque tá semeando, colhendo. Então, as nossas férias era aí na avó dele, e eram nossas férias. Então, a gente ia bem faceiro. E depois, 4 anos depois, veio a nossa primeira filha. Depois, eu com 28 tive a nossa segunda filha. Então, o que acontece? Quando eu tinha... E daí, eu parei de estudar para casar, cuidar da minha filha, da minha família, filha. Mas eu sempre quis isso, eu escolhi isso. E depois, quando eu tinha 30 anos, eu pensei, vou começar a estudar de novo. Fiz Enem. Eu antes fiz o supletivo, não tinha Enem. Fiz supletivo, Enem. Fiz o 2º grau. E depois eu pensei, vou fazer uma faculdade. Tá, mas eu moro para fora, como é que eu vou fazer faculdade? Vou fazer à distância. Fiz faculdade à distância, vim fazer as provas, me formei em pedagogia. E depois, quando eu tinha 32 anos, eu pensei, nossa, eu quero fazer curso de autoconhecimento. Com 32 anos, entrei nesse curso de autoconhecimento. Vou fazer 40 em janeiro e nunca mais parei. De todas essas experiências de autoconhecimento, eu pensei, nossa, eu posso levar isso para as pessoas. Tudo que eu experienciei fez sentido para mim, positivamente, eu posso levar para as pessoas. Óbvio, as pessoas que escolheram. Então, aquela coisa assim, ó, que eu tô onde eu tô, onde eu quis. Eu estou hoje onde eu me coloquei. E sempre também, onde Deus me colocava, eu me adaptava. Eu nunca tentava controlar. Eu me adaptava, organizava, sempre com as ferramentas que eu tinha. Eu sempre fiz o melhor da minha vida. Então, a nossa vida não vai ser um mar de rosas, não vai, porque aqui é planeta escola, bebê, né, Rick? Que é moledo sentando um pudim. Aqui a gente está para aprender, para evoluir, para ressignificar, para resgatar. Então, aqui, escola é um planeta hostil. Aqui é isso, ponto. Não tem... E quando deu a pandemia, eu abri minha clínica. E quando eu abri a minha clínica, ia inaugurar em abril, deu a pandemia em março. O que eu fiz? Eu fechei o meu bolicho e voltei lá para fora e fiquei o quê? Fiquei organizando a minha casa, lá no agro, com meu marido, cozinhando para minha família, sempre com um fonezinho no ouvido. Todos os dias eu lia algum pedaço de um livro, escutava alguma palestra. Todos os dias eu saturei meu inconsciente de coisas que me levavam. Então eu pensei assim, ó, e aqui estou contigo. Então aquela coisa assim, ó, é difícil? Porém não impossível. Se assim a gente escolher. E a gente escolheu o que a gente quiser, não o que falaram, o que disseram. Então assim, eu e tu hoje estamos aqui pra gente falar a nossa história, o que a gente experienciou e fez sentido para nós. E que eu adoro estudar também sobre a neuroplasticidade, Rick. Eu era muda. Quando eu tinha 13, 14 anos, falava assim, Aline é mudinha. Eu não falava, eu não me comunicava, eu não falava, né? E daí hoje, o que eu sou? Comunicadora. Eu sou palestrante profissional. Por quê? Porque eu treinei o meu cérebro. Eu não lia, agora eu leio um livro por semana. Então, aquilo, treine. Treine o que tu quiser, mas o que tu quiser 100%, não é 99,9%. E daí tu vai estar onde tu escolheu estar. E isso é fantástico. Primeiro, sim, você pagou por isso a vida toda e o seu relato deixa muito claro que você nunca saiu da condição de aprendiz. Então, você foi encontrando os desafios e foi falando, eu quero aprender. E a partir do momento que você aprende, você já passa a ter algo a ensinar.
Então, por isso é muito importante as pessoas quererem também ensinar, também lecionar, também contar dessas experiências, desse negócio para outras pessoas. Porque uma vez que você aprendeu, por exemplo, você não falava e consegue dominar o seu cérebro a ponto de passar a falar, você passa a poder ensinar sobre isso. Uma vez que você vê uma família perder alguém cedo e você passa a ser parte daquilo ali, quanto coordenação, você passa a poder ensinar sobre isso. A partir do momento que você volta à escola, depois já de uma idade, de uma família constituída, e vai buscar seu diploma e consegue fazer isso, você passa a poder ensinar sobre isso. Então, as pessoas não sabem que quando se colocam na condição de aprendiz e se entregam 100%, elas automaticamente, a partir do momento que elas aprendem, elas podem começar a ensinar aquilo. Tem muita gente que quer saber exatamente o que todas essas pessoas que estão aqui, ó, essas mais de 1.200 pessoas que estão aqui, tudo que elas já sabem do que deu certo, do que deu errado na vida delas, pode ser ensinado para alguém. A pergunta é, qual dessas pessoas sabem disso? Qual dessas pessoas se coloca na condição de ganhar dinheiro com isso? Porque as pessoas, elas esperam elas ter resultado extraordinário para ensinar do extraordinário. Você tem que ensinar, você já pode ensinar do seu degrau para baixo. Você não precisa querer estar onde o Rick está para você começar a ensinar, não. Certamente essas mais de 1.200 pessoas que estão aqui, elas já tiveram uma caminhada e elas estão em um determinado degrau. Desse degrau para baixo, elas já podem falar dos seus sucessos em seus respectivos níveis e das suas frustrações. E elas continuam a querer aprender desse degrau para cima, para que elas possam subir algum degrau acima e trazer mais pessoas para esse degrau. Então, elas aprendem, ensinam. Sobem, aprendem, ensinam. Sobe, aprende, ensina. E aí vira uma coisa de que você passa o tempo todo falando, cara, eu quero aprender mais, para que eu consiga subir mais e para que eu consiga trazer mais pessoas para esse degrau aqui. E aí sim, você nunca mais sai da condição de aprendiz, porque o dia que você sai da condição de aprendiz, você começa a morrer, e aprendendo você continua subindo, e continuando subir, você consegue motivar outras pessoas a ocupar os degraus por onde você já passou. E você pode monetizar isso. E as pessoas deixam de ganhar dinheiro por isso, porque elas não gostam de se colocar na condição de aprendiz. Nós somos um povo que bate no peito e fala, não, eu já sei tudo, eu sou o senhor da razão, A eu gente sou o não senhor do sabe, conhecimento. Não sabe de nada. Você começa a morrer a partir do momento que você acha que sabe tudo. Aquele dia, você começou a morrer. Então, os grandes pensadores, eles se colocaram na condição de aprendiz enquanto vida estiveram. E por isso eles se tornaram grandes pensadores. Porque eles buscaram absorver conhecimento o tempo todo que estiveram por aqui. E absorvendo, eles repassavam aquilo que absorviam. Então, você é grande quando sabe que não sabe quase nada e que precisa continuar aprendendo o tempo todo. O relato que você deu foi exatamente isso. Alguém que pagou o preço desde cedo e que sempre se colocou na condição de aprendiz. E aprendeu tanto que hoje já pode se dar ao luxo de ensinar o que sabe e continua aprendendo para que possa continuar ensinando assim que aprender essas coisas. É o que a galera tem que entender, entendeu? É isso, é buscar conhecimento para depois repassar conhecimento. Exato. E principalmente o que a gente experienciou, assim como tu falou, né, Rick? O que a gente experienciou, como nós somos um campo eletromagnético e estamos inseridos num campo eletromagnético, a gente vai emanar, né? Então, assim, o que eu experienciei, a gente vai emanar. Então, é algo assim que é surreal, é intangível, não tem como explicar, só sentir. Então, cada um tem algo para ensinar, cada um tem algo para aprender, e daqui a pouco a gente nem sabe quem está ensinando, quem está aprendendo, porque todos aqui no Planeta Escola, quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, estamos aqui para aprender. Planeta Escola, escola. Então, o que a gente está aqui? Seríamos eternos aprendizes, eternos mensageiros aprendizes, assim como tu. Exatamente, essa ficha, isso que nós estamos falando aqui é uma coisa óbvia. É por isso que nós falamos que o sucesso óbvio, é precisa ser dito. E quando você fala, cara, é uma sala de aula, tudo é uma sala de aula. Você está no ônibus lotado, é uma sala de aula. Você tem que estudar aquilo, você fala, cara, eu não quero isso para mim. O que eu tenho que fazer para sair daqui? E depois que eu sair, peraí, deixa eu voltar lá no ônibus lotado para eu contar que eu descobri como sair de lá. Aí você vai ganhar dinheiro com isso. Aí você está na rua e tem um problema, ao invés de você fugir do problema, peraí, deixa eu estudar. Esse problema aqui é uma matéria que eu preciso de aprender desse pequeno asteroide que todos chamam de Terra. Deixa eu aprender essa matéria. Porque quando eu aprender essa matéria aqui, eu resolvo esse problema e conto para quem está reclamando disso que eu tenho a solução.
Ah, minha família não é a família do sonho. Não tem problema. Antes de você, não interessa qual era a família que você tinha, mas você pode fazer a família do sonho a partir de você. E depois que você conseguir constituir a partir de você a família dos sonhos, depois você vai contar para quem também não tem uma família do sonho, como se constitui uma família do sonho a partir da sua pessoa. Ou seja, é tudo sala de aula. Isso, Quando você começa a exatamente. perceber que é tudo sala de aula, você fala, peraí, gente, eu achei que eu tinha Exato. formado. Então deixa eu voltar para a condição de aprendiz, continuar absorvendo, para que eu consiga repassar. É o eterno construir e desconstruir, né, Rick? Eterno Exatamente. construir e desconstruir. Tu sabe, eu tenho um dos meus irmãos, os trigêmeos, o Ricardo, ele é ortodontista. E ele criou um software odontológico. E daí, o que aconteceu? Ele criou esse software a partir daquele... Ele achou assim que ele não achava no mercado o que ele precisava. E ele, como gosta dessas coisas, tecnologias, ele criou para ele o software, isso há 5 anos atrás. Para ele, sem intenção nenhuma. Depois começou o outro dentista viu, ele começou a oferecer, e hoje ele está quase que parando de atender na ortodontia para ficar só no software odontológico dele. Então, aquela coisa assim de como o que a nossa. Daqui a pouco as pessoas não gostam de aceitar a nossa vulnerabilidade. Daqui a pouco, da nossa vulnerabilidade, a gente acessa ela, passa pelo túnel e faz aquilo uma grande força e faz algo maior, algo grande com isso. Assim que tu fez na tua vida. Exatamente. Aquilo que você tem quanto maior problema ou quanto maior ausência, pode ser o negócio do seu sonho, o negócio da sua vida. O problema é que as pessoas não percebem isso e elas correm do problema. Eu fui um cara que falei, peraí, deixa eu estudar esses problemas, deixa eu ver como que eu faço para resolver esses problemas, e resolvendo, foi a mesma coisa do que eu tivesse criado meu software, igual o seu irmão criou. Agora as pessoas têm curiosidade de saber o que eu fiz. Então é assim que funciona. Tem a coisa que está dando errado na sua vida, estuda e resolve. Porque tem muita gente que está dando errado na vida exatamente no local que você está dando errado. E ninguém ainda parou para estudar isso. A partir do momento que você estuda o que está dando errado na sua vida e resolve aquilo, pode ter certeza absoluta que você pode estar de frente a uma grande oportunidade de negócio. De um problema que hoje você está correndo, você pode estar de frente a uma grande oportunidade de negócio. Mas para isso, você tem que gostar de estudar problemas. Ou seja, mais uma vez a palavra estudo, e estudo, mais uma vez, você tem que ir para o local de aprendiz. Então não tem como. Não adianta fugir. Expande. Expandir sua mente. Porque se você... A mente que se abre uma nova ideia jamais volta a ter o tamanho original, né? Então vai se expandir. Porque se você não se expande, você está dentro de um local chamado zona de conforto. Então você tem que pegar uma agulhazinha e começar a estourar essas bolhas e ver que tem vida lá fora. Porque senão você morre sufocado dentro de um problema que solucionado poderia te dar muito dinheiro. E as pessoas não percebem isso. Exatamente. Tu sabe que ano passado eu recebi a proposta de gravar um programa, né? Na Sky Canal 28 com o Brasil. E o que eu disse? Eu sou bem assim, ó, quando tem algo proposta, algo para mim, eu digo sim. Depois eu vejo como eu faço. Então, isso eu trago muito dos meus pais. Meus pais são assim, a minha mãe era dona de casa, agropecuarista, e com 48 anos foi convidada a ser vereadora da cidade dela, lá do interior, na Sabará, e ela aceitou e foi. Lá na tribuna, e quase 12 anos ela ficou. E o meu pai, há 20 anos, foi diagnosticado com Parkinson, e eu vejo a força dele. Então, é aquela coisa assim, a resiliência. Então, da onde eu venho é muita resiliência, muita força. Então, como que eu posso fazer diferente? Então, quando eu tô caindo, eu penso, não, peraí, da onde que eu vim? Então, é disso, né? Daí, quando me convidaram para apresentar esse programa, era o Terapia com o Brasil, e eu disse sim, depois eu ia ver como que eu fazia, era lá em São Paulo, e daí eu fui. Eu não sabia como era, eu não queria saber, porque eu gosto de sair da zona de conforto. Igual quando tu vai na academia trabalhar o braço, estende o teu limite. Eu gosto de estender o meu limite, eu gosto de ver até onde eu posso ir, sair cada vez mais da zona de conforto. E fui. Eu não sabia como que era, cheguei lá com uma roupa, vestido verde, e o chroma key era verde. Só que como eu tenho sempre plano A, B, C, D, eu tinha uma sacolinha com roupa, porque a gente ia fazer vários takes lá, naquele dia, vários programas. Eu fui troquei, sentei ali. Confesso que isso faz um ano. Confesso que a primeira vez que eu sentei ali, eu tremia. Daí a primeira entrevistada eu tremia, a segunda eu tremia menos, a terceira bem menos, a quarta, e daqui a pouco eu pensei assim, nossa, parece que eu nasci fazendo isso. Porque eu estendi meu limite, eu fui lá e fiz. Então, assim, ó, a gente não nasce sabendo. Um bebê, quando vem pro mundo,
Se a mamãe, papai ou tutores não trocar, vai ficar cocô, xixi, se não dá comida, vai ficar com fome. Então ele tem que aprender. Eu demorei para as minhas filhas caminhar porque eu botei andador. Então eu não estimulei muito elas. Agora eu sei, antes eu não sabia. Então tudo é estímulo. Somos corpo, somos seres biológicos e fisiológicos, e todo o nosso corpo é a partir de estímulos e respostas. Que estímulo eu tô dando pro meu corpo que tá dando uma resposta? Então, talvez eu esteja estimulando de uma forma que não me eleve. Então, que estímulos a gente está dando, né? Então, sempre observar, pegar as oportunidades, aceitar, ver, depois tu vê como tu faz. E as pessoas querem fazer a perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Somos eternos aprendizes. Eu também sou consteladora e Bert Hellinger fala, né? A perfeição é a morte. Só os mortos estão em paz, porque eles ali findou ali um ciclo. Então, a gente está aqui para aprender. Constrói, desconstrói, aprende, faz. E quando a gente acha que o outro está julgando, não é o outro, é nós. O auto-julgamento é o que nos poda. E a gente se julga e a gente projeta esse auto-julgamento para o outro, para o entorno, para as pessoas. Então vai lá, faz. Tu vai ser criticado, julgado? Vai ser. Mas tá tudo certo. Quem sabe o que quer, não precisa provar para ninguém, e segura na mão de Deus e vai, né, Rick? Eu sempre falo isso. Se você for fazer pelo julgamento ou pela aprovação do outro, é melhor você não fazer. Porque as pessoas, principalmente quando se trata de internet, hoje em dia, amanhece todos os dias milhões de pessoas buscando alguém para cancelar. E esse alguém pode ser você, amanhã pode ser você. Então, se você for fazer por causa dessas pessoas, você não vai fazer. Você tem que fazer porque você tem um propósito, você tem que fazer porque você tem fé em Deus, você tem que fazer porque você não veio aqui para ser qualquer um, você tem que fazer porque é possível, mesmo não sendo fácil, você tem que fazer porque você quer conhecer o próximo nível, você tem que fazer porque você acredita que, seja lá qual for o seu resultado, você ainda está apenas no pé da montanha, você tem que fazer por isso. Agora, a aprovação do outro, virar ou não virar, a partir do momento que você começa a materializar aquilo que você está fazendo. E mesmo materializando, muita gente vai te invejar, vai te apedrejar a si mesmo, e você vai ter que continuar fazendo. Porque os grandes pensadores não passaram por aqui sem tomar pedrada, não começaram um negócio que deram certo, quebraram a cara várias vezes antes de dar certo. Sim. Alguns deles foram chacota, foram pisoteados, e nem por isso deixaram de continuar tentando, até que conseguisse fazer algo de fato extraordinário, que depois mudasse a sua vida e mudasse a vida de milhões de outras pessoas. Porque foram insistentes na parte do fazer, né? Então as pessoas têm que fazer. Não esperar a validação de ninguém. Faça porque você acredita que pode dar certo. Só faça com ética, com honestidade, com caráter, sem negociar com disciplina, com gratidão, fé em Deus, um laço com pessoas verdadeiras, andando com as árvores. Faça assim, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Isso. Tem outra frase tua, que é óbvio que eu vou falar aqui. Rompimento causa reflexões. Seria fim de ciclos. Eu tô sempre refletindo. Chega final do ano, nossa, eu sou reflexão em pessoa. Amo muito refletir. E observar o que eu tiro, o que eu coloco. Eu começo a limpar meus roupeiros, sabe? Quando eu limpo o roupeiro, é que eu tô esvaziando, e quando a gente quer ir para que venha o novo, a gente tem que dar espaço, a gente tem que esvaziar. Começa pelo nosso roupeiro também. Exatamente. Não, eu digo que todo rompimento causa algum tipo de reflexão. Todo. Qualquer rompimento da sua vida, em qualquer área, causa algum tipo de reflexão. Uma demissão. Você pode contar para o mundo que você está feliz com a demissão ou que você está revoltado com a demissão, mas você e seu travesseiro na sua casa, você vai refletir sobre aquilo. Um fim de um relacionamento, você pode contar para o mundo que está feliz ou que está triste, você pode contar, querer mostrar na rede social que você está melhor que a outra pessoa, mas você e seu travesseiro, você vai refletir sobre aquilo. O fim de uma longa amizade te leva a refletir sobre relações no que se refere à amizade. Todo rompimento causa uma reflexão nas duas partes. O problema é que as pessoas elas insistem em viver de aparência e elas perdem chances de refletir sobre os rompimentos que tiveram na sua vida em todas as áreas. Seja conjugal, seja de amizade, seja de negócio, uma sociedade que não deu certo, um emprego que você perdeu, uma empresa que você abriu e que não conseguiu deslanchar, um filho que você abriu. Qualquer relacionamento, qualquer rompimento é passivo de você ter uma grande reflexão e tirar dali grandes ensinamentos. Mas nós, seres humanos teimosos que somos, insistimos em não fazer isso, e aí não refletimos sobre várias das coisas, e aí erramos na mesma coisa. E a sua mente, ela tem o hábito de atrair. Se você, por exemplo, se separou de alguém por causa de alguns problemas e você não
refletiu sobre aquilo, é bem provável que você vai conhecer outro alguém que tem exatamente aqueles mesmos problemas, porque você não refletiu. Então, a sua mente já está pré-determinada a conhecer aquele tipo de pessoa e conviver com aquele tipo de pessoa. Então, você termina com alguém e conhece a outro alguém que tem exatamente as mesmas características do outro. Não conheci esse teu lado terapêutico, porque é exatamente assim. Pois é, então, as pessoas... Isso são as reflexões dos rompimentos. Como as pessoas não fazem reflexões de rompimento, elas vão conhecer pessoas iguais ao que elas terminaram. Elas vão ter amizades iguais às que elas se afastou, porque ela não pegou as reflexões dos rompimentos, estudou para não errar novamente naquilo. Ela simplesmente rompeu e se revoltou e seguiu. Só que ela vai conhecer pessoas daquele meio. Então, os rompimentos que estudam, que você resolve estudar, te leva a reflexões, e essas reflexões podem te trazer conhecimentos incríveis que pode mudar seu resultado, mudar sua vida e mudar sua maneira de ver o mundo, de ver as relações, de ver as pessoas, de ver os negócios, e a partir dali você ter outro tipo de relação, outro tipo de negócio, outro tipo de visão, a partir daquilo que você já viveu. Então, tudo que você viveu e aconteceu algum tipo de rompimento, pode te trazer algum tipo de ensinamento, desde que você reflita sobre aquilo. Exatamente. Rick, nossa live está findando, né? E eu escolho, que a gente finde essa live tu falando uma mensagem para as pessoas aqui. A gente já falou muita coisa, né? Mas eu queria que tu falasse para pessoas muito especiais, para o seu José Raimundo e para a dona Maria Antônia. Além de ficar salvo na nossa live, somos todos conectados, né? Onde eles estiverem, vão ouvir. No campo, morfogenético, vai ficar, tá tudo ali. Então, eu vi uma fotinha da dona Maria Antônia com uma revista tua, mas ela toda orgulhosa. Então, acho que ela é tua primeira fã, né? Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para eles. Bom, meu pai e minha mãe, para mim, são o genes, né? A gênese da minha família, né? Considerando a minha família direta, são quem se doaram, aqueles dois se doaram muito para criar os 5 neguinhos do cabelo amarelo, que eu falo assim de maneira muito delicada e muito respeitosa, nós nos tratamos assim. 2 pessoas que tinham tudo para jogar a toalha lá atrás, mas que resolveram se doar e cuidar dos filhos. Meu pai nunca aceitou a ajuda de ninguém, assim, quando eu falo ajuda de primeira instância, comida, moradia, etc. Meu pai sempre usou a dificuldade de hoje como estímulo para que nós lutássemos pelo nosso pão amanhã, e isso nos trouxe muito ensinamento. Meu pai viu a minha mãe perder a saúde muito nova e mostrou para a gente como se cuida de uma relação. Ele honrou o amor que ele disse ter pela minha mãe no dia que eles se casaram, a partir do momento que a minha mãe perde a saúde, que era muito mais fácil o meu pai separar da minha mãe, conhecer uma mulher mais nova, do que ficar com a minha mãe até hoje, os 76 anos de idade, por exemplo. Então, eu costumo dizer que o amor mais bonito que eu me lembro de ter presenciado é o amor do meu pai pela minha mãe. Então, tenho muito orgulho desses dois e fico muito feliz em saber que o meu pai é um cara que, igual eu falei lá no início, que na estatística do IBGE não é um bem-sucedido, mas que optou em formar sucessor, que é, para mim, a maior característica de um grande líder, formar sucessor. Então, se na estatística do IBGE aquele cara não é bem sucedido, na estatística da vida ele criou o Rick Chester, na faculdade da vida ele criou o Rick Chester. Então, eu uso o amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe e a importância dos laços familiares, da base familiar que nós temos, que nós tivemos, para deixar claro para todos vocês aqui, os que ainda têm pai e têm mãe, zelem, porque é uma joia raríssima e que cada dia que passa, eu costumo dizer que é uma velhinha que vai se apagando aos poucos. Se você tem problemas de relação com sua mãe, peça perdão ou perdoe. Se você tem problema de relação com seu pai, peça perdão ou perdoe. E não deixe de usar a sua maior moeda, que é o tempo, para estreitar ainda mais os laços com seu pai e com sua mãe e aprender com seu pai e com sua mãe, que é o que eu faço o tempo todo. Todas as vezes que eu estou perto do meu pai, eu busco falar menos do que ouvir mais e falar menos, porque cada coisa que o meu pai solta é uma dádiva de conhecimento. E hoje mesmo eu estava falando isso com a Pessoita, que ela aprende muito com meu pai e com a minha mãe. Manda um beijo, tá? Eu quero que tu fale da Pessoita também. Pois é, e ela aprende muito com meu pai e com a minha mãe. Um beijo para ela. Ela teve uma família um pouco diferente, uma família que pautada por muito conhecimento, por muita hombridade, por muito trabalho, mas com características diferentes da nossa, e Deus acabou a presenteando com
com a dádiva de conviver com o velho roxo e Dona Pretinha. Então, cada vez que esses dois abrem a boca, a gente aprende muito. Então, é isso que as pessoas têm que fazer. Eu vejo pai, filho que não conversa com o pai, vejo pai também que não conversa com o filho, vejo irmãos que não conversam um com o outro, e eu não me lembro, eu não tenho na minha recordação uma imagem minha brigando com meus irmãos, eu não tenho uma recordação, uma imagem do meu pai brigando com a minha mãe e com os filhos. É claro que as correções necessárias de família têm que ser feitas, chamar atenção, etc. Mas eu nunca vi uma imagem que passasse do limite do necessário quanto correção. E eu vejo pessoas hoje se agredir por tão pouco, brigar por bem material, separar por detalhes tão banais, e aí vem uma pandemia e nos mostra que nós somos um sopro por aqui e que nós partimos daqui a qualquer momento e nós deixamos de aproveitar as pessoas que nós temos ao nosso lado enquanto elas estão aqui, né? Então, se você não conversa com seu pai, se você não conversa com sua mãe, se você não se doa para o seu pai e para sua mãe, amanhã ou depois você pode não ter mais a oportunidade de fazer isso. Pode ser que amanhã ou depois Deus resolva recolher ou seu pai, ou sua mãe, ou você, e vocês deixaram de pedir perdão, deixaram de perdoar, deixaram de amar, deixaram de conviver, deixaram de ensinar, deixaram de aprender. Isso tudo é muito ruim para o universo, porque a partir do momento que um filho não faz isso, ele deixa claro para os seus filhos que eles não precisam fazer isso. E aí nós vamos quebrando isso, né? Então você tem que ser parte da fagulha de esperança que ainda há no mundo. Eu costumo dizer que o mundo não vai melhorar muito, não. É daí para pior. Só que tem a parte boa desse mundo. Existe uma fagulha de esperança nesse mundo. E você tem que tentar ser parte dessa fagulha de esperança. É o que eu tento fazer. E a maior parte de eu tentar fazer isso é aprender com os dois velhinhos, Velho Roxo e Dona Neguinha, e absorver o máximo de coisas possível com esses dois, para que eu possa repassar isso para a humanidade. E o pedido que eu fico aqui final é: façam isso com os seus, aprendam com os seus, porque senão vocês podem ter pouquíssimas coisas a repassar depois. É muito natural da adolescência nós olharmos para os mais velhos e falar: mas vocês são ultrapassados, vocês não sabem de nada, nós somos modernos, etc. Mal sabe você que um velhinho, a minha velhinha de 76 anos, um dia teve os 18 que você tem. O meu velhinho de 70 anos, um dia teve os 20 que você tem. Então, eles não são ultrapassados. Eles são pessoas que já viveram o que vocês viveram e que conseguiram chegar aos 70 ou 76. E talvez você, com esse pensamento de achar que o idoso é ultrapassado, amanhã ou depois vai ter um filho te chamando de ultrapassado. Ao invés de você mostrar que o idoso é um sábio e que sabe muito mais do que você e aprender com esse sábio, para que amanhã ou depois você tenha um filho que te trate também como um sábio, você prefere chamar um idoso de ultrapassado. E amanhã ou depois, quando o seu filho fazer isso com você, você vai ter que simplesmente virar para Deus e dizer: Deus, eu preciso perdoar meu filho, porque eu também achei que o meu pai era ultrapassado. E para mim, meu pai e minha mãe são as pessoas mais inteligentes que eu conheço, e eu não perco a oportunidade de aprender com aqueles dois. Respeito máximo pelos meus velhos. Live boa acaba rápido, tá vendo? Né? E uma mensagem para Ludmila e para Nayara. O que tu quer deixar aqui nessa vida, na tua trajetória? Qual é a tua obra que tu quer deixar para essas meninas lindas? É meu porquê, né? Eu costumo dizer que a missão da vida é aprender e repassar. Eu costumo dizer que eu não comecei nada. Meu pai melhorou o caminho que o meu avô começou. Meu pai também não começou nada, mas ele melhorou o caminho que o meu avô começou. E me deu um caminho um pouco mais leve do que o meu avô recebeu. E do que o que ele recebeu com o meu pai. Então, o meu propósito de vida é melhorar ainda mais o caminho que o meu pai me repassou e tentar repassar esse bastão um pouco mais leve, tanto para a negona quanto para a filhota, e deixar claro para elas que a missão na Terra é essa: pegar bastão e repassar bastão. Pegar bastão e repassar bastão. Não tem essa de bater no peito e falar que fez. Eu apenas melhorei o bastão e o caminho que eu peguei, e eu quero repassar bastão com um pouco mais de leveza e com um caminho um pouco melhor. E sabendo que existe um estrade esburacado antes de você. Então essa é a missão que eu sempre tento passar para as duas. É que tentar entregar na mão delas um bastão um pouco mais leve para que elas consigam repassar isso para frente. Porque se amanhã ou depois elas não tiverem mais legado, pode ser que o erro não seja delas, seja meu. Então eu tenho que tomar cuidado com o fator repassar o bastão. E essa é outra mensagem que eu deixo para as pessoas. Cuidado ao bater no peito para falar que começou eu. Não, você só está melhorando um caminho de pessoas que vieram antes de você. E cuide do bastão. Porque um dia vai chegar a sua hora de repassar o bastão para alguém que vem depois de você. Seja um irmão mais novo, não, seja um filho. Tu é muito consteladora, eu sou consteladora. Isso é assim, ó, é os nossos antepassados, eles vão abrindo a picada para nós.
a minha vida é bem mais fácil que foi do meu pai. A tua também foi bem mais fácil que o teu pai. Dos nossos filhos, as nossas duas meninas, também vai ser mais fácil que a nossa. Dos nossos netos, mais ainda. Então, alguém vai abrindo, vai tocando o piano antes. É Exatamente. incrível Só isso. que assim, o próximo a pegar o bastão, ele precisa que quem está entregando o bastão tenha tido cuidado com o bastão no seu tempo. Então, a ideia da vida é ser importante no seu tempo, sabendo que não é você que começou. Apenas seja importante no seu tempo, porque o próximo a colocar a mão no bastão vai ter muito orgulho em dizer: ele foi importante no tempo dele, ele me entregou um bastão melhor do que ele recebeu. E a mágica é essa. Seja importante no seu tempo e cuide do bastão que está nas suas mãos. Talvez você nem sabe, mas você recebeu um bastão de alguém, e talvez você nem sabe, mas um dia você vai repassar esse bastão para alguém. Exatamente. Essa é a visão. Mandar um abração para Marisa Mariano, que, né, agradecer a ela, se não fosse ela, a gente não teria essa conexão. Ah, Marisa, eu costumo dizer que todo mundo precisa ter uma Marisa na vida. Eu também tenho uma Marisa, tu tem eu uma tenho uma Marisa. equipe fantástica que eu sou só uma pecinha dessa equipe. E todo mundo precisa ter uma Marisa, uma Fátima, um Anderson, um Flávio. Todo mundo tem que ter a sua equipe. E a Marisa é uma pessoa incrível que eu sou muito grato hoje em ter como parte da minha equipe. Não conseguiria tanto sem ela. Beijão, Marisa! Um beijo, Marisa. Rick, gratidão. As pessoas estão perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva no meu IGTV, no meu feed, no meu Instagram, para quem quiser assistir novamente ou depois, quem chegou depois. Gratidão mais uma vez. Esses dias eu vi uma live tua. Eu ri tanto. Tu é um case de sucesso, né? Até do jeito assim, ó. Eu ri contigo porque achei. Tu tava comendo iogurte, tu abriu a live comendo iogurte e caiu a tampa do iogurte no chão. E daí tu falou, mas que droga, que caiu a tampa do iogurte no chão, porque demorou muito tempo para te comer iogurte, né? Então, o quanto tu é grato para pequenas coisas, né? E quem não sabe da onde veio, nunca saberá para onde irá. Então, aquela coisa de que o quanto tu honra toda a tua história, quanto tu sabe, sim, da onde 100% de onde tu veio. Então foi tão divertido tu falar isso. Eu sou apaixonado por coisas simples, né? Eu costumo dizer isso. Eu sou apaixonado por coisas simples. E como eu venho da escassez, hoje coisas que para milhões de pessoas é simples, para mim é gosto de infância, é gosto de coisas que eu não tive acesso, né? Então, lamber a tampa de iogurte era o suficiente para me deixar feliz lá atrás. Eu então, eu tomar iogurte. E aí eu hoje, tomar quando todinho. cai a tampa de iogurte, eu me revolto. Eu ia tomar todinho, porque minha mãe, imagina 4 filhos da mesma idade praticamente. Daí eu dizia, mãe, no mercado, compra isso. Ela dizia, na volta, minha filha. Eu fui daquela, minha mãe, na volta. Pois é, então assim, as coisas têm outro valor pra gente, porque a vida que nós tivemos antes nos leva a valorizar cada detalhezinho, a simples tampa de iogurte nos leva a valorizar. É aquilo de perceber o óbvio, né? Que a gente fala isso. Quando você consegue perceber essas coisas, você dá mais valor. Exatamente. Deixa uma frase aí para as pessoas. Jamais desista do seu sonho. Regra 1, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. O restante é tudo consequência disso. Amém. Eu também tenho, sabe qual é a minha? Eu nunca desisti de mim. Então nunca desista de você. Nem nos piores momentos eu desisti de mim. E quando a gente está no pior momento, a gente passa o túnel. A gente significa, transforma a nossa história. E a gente nunca desiste. A travessia tem que ser feita, né? Então prometa que vai dar o melhor de si no pior cenário até que haja um cenário melhor. Porque para chegar no melhor cenário, você vai ter que dar o pior de si no pior cenário. Essa é a mágica. Respeito máximo. E para encontrar teus livros? Toda a grande livraria do país tem, no link do meu Instagram tem. Inclusive, quero deixar aqui, tá? Depois você escolhe de alguma maneira aí 2 pessoas da live para ganhar 2 livros autografados, passa para a Marisa que nós vamos mandar para a galera. Pode deixar. E comprem. Não precisa de ser o meu livro, mas comprem livros, galera. Busquem conhecimento. O meu eu sei que é uma história igualzinha de vocês que estão aqui, e que vocês vão gostar muito, mas busquem conhecimento. É muito importante buscar conhecimento. Se coloca na condição de aprendiz. Agradecer a editora também, né? Agradecer a editora. Editora Buzz, isso aí é o timaço. Flávio Augusto da Silva, Caio Carneiro, Adriano Santana, Marcos Rocha, só tem fera nessa editora aí. Um dia eu vou estar aqui. É isso aí. Um dia eu vou estar aqui. Palavra tem poder. Gratidão, Henrique, gratidão a todos vocês. Gratidão, porque assim, ó, a gente escolhe o que a gente quer e a gente se abre. A gente se abre para o novo.
Eu tô cantando essa música faz tempo, a minha filha dá risada de mim, que é assim, ó. Então, findando o ano. Então é Natal, e o que você fez? Um ano termina e começa outra vez. Vamos entrar em reflexão e vamos ver o que a gente quer para nós. Vamos ver o que a pandemia nos trouxe, que a gente não pegou ainda, porque o óbvio ainda precisa ser dito, né, Rick? Então, quais as nossas prioridades? O que a gente quer para nossa vida? O que a gente realmente quer? O que a gente realmente escolhe? Então, essa reflexão desse final de ano, né, que a gente possa refletir de uma maneira positiva, sadia, né, Rick? Amém, amém, amém. Vamos para cima. Fiquem com Beijão. Deus. Pega essa visão. Pega a visão. Fica com Deus. Até a Até próxima. mais. Beijo no coração de todos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.